Sempre gostei de conhecer gente nova, sabe? Meu nome é Clara, tenho 23 anos e, como muita gente, comecei a usar aplicativos de namoro para dar uma variada nas conversas. Entre um deslize para lá e outro para cá, dei match com um cara chamado Felipe. As fotos eram boas. Ele tinha aquele sorriso confiante que chama atenção e a bio dele dizia que gostava de aventuras e viagens. Exatamente o tipo que parece interessante, né? As conversas fluíram como água. Felipe era engraçado, sabia puxar assunto e, acima de tudo, parecia realmente interessado em mim. A gente trocava mensagens o dia inteiro. Ele perguntava sobre o meu trabalho, minhas séries favoritas e até sobre a comida que eu gostava. Tudo parecia tão perfeito que eu ignorei os avisos de uma amiga minha, a Carol, que sempre falava: Clara, cuidado com esses caras, nem todo mundo é o que parece. Claro que eu achava que ela estava exagerando. Depois de uma semana de mensagens, Felipe sugeriu que a gente se encontrasse pessoalmente. Ele escolheu um restaurante no centro da cidade, um lugar bonitinho e movimentado. Aquele toque de segurança me convenceu e eu disse sim. O que poderia dar errado, né? Chegou o dia do encontro e eu estava nervosa, mas animada. Coloquei meu melhor vestido, passei um batom vermelho e fui. Quando cheguei ao restaurante, lá estava Felipe, exatamente como nas fotos. Ele era ainda mais charmoso pessoalmente, com aquele jeito de quem sabe como te deixar à vontade. O jantar foi ótimo. Felipe era atencioso, fazia perguntas, e a conversa fluía tão bem que parecia que a gente já se conhecia há anos. Só que, no meio de tanta perfeição, teve uma coisa que me deixou desconfortável. Ele começou a fazer uns comentários do tipo: Ah, você não parece o tipo que sai muito, né? Deve ser mais caseira, certo? Era como se ele estivesse tentando me rotular. Achei estranho, mas deixei passar. Depois do jantar, ele sugeriu que a gente fosse para o apartamento dele tomar um vinho. Eu hesitei. Algo na minha cabeça dizia para não ir, mas ao mesmo tempo ele tinha sido tão legal. Não queria parecer rude ou desconfiada, então aceitei. Afinal, ele parecia seguro e o restaurante era perto da casa dele. Pensei, é só mais um pouco de conversa e eu volto para casa. Chegando no apartamento, tudo parecia normal. O lugar era bem organizado, limpo até demais, sabe? Tipo, parecia que ninguém morava ali de verdade. Tinha só o básico: sofá, uma mesa, umas estantes vazias. Nada muito pessoal, nenhuma foto ou decoração que mostrasse quem ele realmente era. Ele foi buscar o vinho na cozinha e me convidou para sentar no sofá. Até então, tudo tranquilo. Só que aí comecei a perceber umas coisas estranhas. Ele perguntava sobre meus amigos, onde eu morava, com quem eu morava. Aquele tipo de pergunta que parece casual, mas que no fundo te deixa desconfortável. Quando tentei desviar o assunto, ele deu uma risadinha e disse: Desculpa, é que gosto de conhecer bem as pessoas com quem saio. A pior parte foi quando percebi que a porta do apartamento estava trancada. Não só trancada, mas com aquele trinco por dentro que só abre se você souber o jeito. Meu coração disparou. Não queria demonstrar medo, então forcei um sorriso e continuei conversando, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Enquanto bebíamos o vinho, ele começou a mudar de comportamento. Ficou mais intenso, mais direto. Disse que sentia que a gente tinha algo especial e que pessoas como eu não deveriam estar disponíveis em aplicativos. Essas frases começaram a soar possessivas, como se eu já fosse dele de alguma forma. Quando falei que precisava ir embora porque estava tarde, ele insistiu para eu ficar mais um pouco. Tentei ser firme, mas ele se levantou e bloqueou a passagem. Meu estômago revirou. Você não precisa ir agora, né? Só mais um pouco. Prometo que te levo em casa depois. A voz dele era calma, mas o olhar tinha algo sombrio ali. Foi então que ele tentou pegar meu celular. Disse que queria só ver uma coisa.
Mas eu sabia que não era só isso. Segurei o aparelho com força e respondi que ele não precisava mexer nas minhas coisas. Ele não gostou. Ficou sério. Deu um passo para trás e respirou fundo, como se estivesse se controlando. Minha cabeça girava, tentando achar um jeito de sair dali sem provocar ele. Eu sabia que precisava agir rápido, mas sem demonstrar o pânico que crescia dentro de mim. Respirei fundo e tentei parecer calma. Felipe, olha, você está certo. Eu realmente acho que a gente tem uma conexão especial. Forcei um sorriso, embora minhas mãos estivessem tremendo. Mas eu realmente preciso ir agora, só para não preocupar minha amiga. Ela sabe que estou aqui e combinamos que eu mandaria mensagem quando estivesse a caminho de casa. Ele me olhou desconfiado. Que amiga? Perguntou cruzando os braços. Por que você não me falou sobre isso antes? Meu coração quase saiu pela boca, mas mantive a calma. Ah, é só a Carol. Ela sempre insiste para eu avisar onde tô. Ela é meio paranoica, sabe? Mas não se preocupa, é coisa de amiga mesmo. Felipe deu um passo para trás e pareceu pensar. Foi nesse momento que percebi que talvez tivesse uma chance. Peguei o celular e discretamente digitei uma mensagem para Carol. Me liga. Finge que é emergência. Tô em perigo. Mas ele percebeu o que eu estava fazendo. Tá mandando mensagem para quem, Clara? Perguntou com a voz mais fria agora. Para minha amiga, ué. Só para ela saber que tá tudo bem. E falei no tom mais casual que consegui. Mas ele não comprou. Se aproximou de mim de novo e minha mente já estava a 1000. Desculpa, Felipe. Acho que não devia ter vindo aqui. Levantei fingindo que ia pegar minha bolsa. Ele ficou parado me observando e foi aí que vi a chave da porta jogada na bancada. Com o coração batendo a 1000, avancei rápido, peguei a chave e corri até a porta. Ele gritou meu nome, mas eu não olhei para trás. Minhas mãos tremiam tanto que demorei a destrancar a porta. Mas quando consegui, saí correndo pelo corredor. Lembro de descer as escadas como se minha vida dependesse disso. E dependia. Ele vinha atrás de mim, mas assim que cheguei na rua, vi um segurança que ficava na portaria do prédio. Gritei por ajuda. O segurança me olhou assustado e veio na minha direção, enquanto Felipe, percebendo que tinha perdido o controle da situação, voltou para o prédio. Eu fiquei tremendo na calçada, tentando explicar para o segurança o que tinha acabado de acontecer. Ele me acalmou e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, contei tudo, desde o encontro até a fuga. Minha amiga Carol também apareceu desesperada, depois de receber minha mensagem e não conseguir falar comigo. Felipe foi preso naquela mesma noite. Durante a investigação, descobriram que eu não era a única vítima. Outras mulheres também tinham passado por situações parecidas com ele, mas ninguém nunca tinha conseguido denunciá-lo, porque ele sabia manipular bem as coisas. Ver ele sendo levado pela polícia foi um alívio, mas o medo ainda me consumia. Passei semanas revivendo aquele encontro na minha cabeça. Eu não conseguia acreditar como tinha ignorado tantos sinais. Aquele apartamento vazio, as perguntas invasivas, o jeito possessivo, tudo estava lá, mas eu só percebi quando já era tarde demais. Hoje conto essa história como um alerta. Não é para dizer que você nunca deve confiar em ninguém, mas para lembrar que segurança vem sempre em primeiro lugar. Se você vai encontrar alguém pela primeira vez, escolha um lugar público e nunca vá sozinha para um lugar desconhecido. E acima de tudo, confie na sua intuição. Aquela vozinha na minha cabeça que dizia para eu não ir, eu deveria ter ouvido. Se você chegou até aqui, peço que compartilhe essa história com alguém. Pode ser o aviso que vai salvar outra pessoa de passar pelo que eu passei. Eu nunca fui muito bom com relacionamentos. Depois de me mudar para São Paulo por causa do trabalho, me sentia mais sozinho do que nunca. Era uma cidade enorme, cheia de gente, mas eu não conhecia ninguém.
Decidi baixar aquele aplicativo de namoro, sabe? Não vou mentir, a ideia era encontrar alguém para sair, dar umas risadas, quem sabe até algo sério. Depois de algumas conversas aleatórias, apareceu o perfil de uma garota chamada Isabela. Cara, ela era linda, tinha um sorriso contagiante e parecia gostar das mesmas coisas que eu. Livros, cozinhar e o melhor de tudo, ela curtia rock clássico. Parecia perfeita. A conversa fluiu de um jeito que eu nem esperava. Ela fazia perguntas inteligentes, parecia realmente interessada no que eu dizia. Mas pensando agora, ela falava muito pouco sobre ela mesma. Quando eu perguntava sobre o que ela fazia ou onde morava, ela desviava. Sempre tinha uma resposta vaga, tipo, sou freelancer, trabalho de casa ou moro perto do centro. Só que, na hora, eu estava tão empolgado que ignorei esses sinais. Depois de umas 2 semanas conversando todo dia, ela sugeriu que a gente se encontrasse. Achei que era minha chance de sair daquela bolha de solidão e, quem sabe, começar algo novo. Ela propôs um bar chamado Boate Aurora, um lugar badalado no centro. Parecia legal. Na noite combinada, eu estava empolgado. Me arrumei como se fosse um primeiro encontro dos sonhos. Só que no meio da tarde, Isabela me manda uma mensagem mudando os planos. Disse que queria algo mais tranquilo, que preferia me conhecer sem muita gente por perto. Achei meio estranho, mas, de novo, ignorei. Quem não quer agradar no primeiro encontro, né? Ela mandou um endereço em um bairro que eu não conhecia bem. É minha casa, disse ela. Na hora, fiquei meio dividido. Ir direto para a casa de alguém que eu nunca tinha visto pessoalmente não era algo que eu fazia, mas ela parecia tão sincera, tão confiável. Decidi ir. Quando cheguei no endereço, o lugar já não parecia certo. A rua era meio deserta, mal iluminada, e a casa estava completamente escura, sem uma luzinha sequer. Mandei mensagem para Isabela perguntando se eu estava no lugar certo, e ela respondeu rápido. Sim, pode entrar, tô te esperando. Meu radar de perigo começou a apitar. Eu estava ali, parado na frente daquela casa escura, e algo não parecia certo. Resolvi ficar no carro e observar um pouco antes de descer. Foi aí que vi. Uma van preta estava estacionada mais à frente. Não tinha reparado nela antes, mas agora, olhando com mais atenção, percebi que tinha alguém dentro. O vidro da van abriu um pouco e eu vi o cara lá dentro. Ele me olhava fixamente, sem disfarçar. Meu coração começou a disparar. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Isabela, dizendo que estava indo embora. Não esperei resposta. Liguei o carro e fui embora o mais rápido que pude. Naquele momento, percebi que algo estava muito errado. Enquanto eu dirigia de volta para casa, a adrenalina estava no meu limite. Eu suava frio e sentia meu coração martelando no peito. Não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse entrado naquela casa escura. Ou pior, se tivesse ficado ali por mais tempo. Chegando em casa, a primeira coisa que fiz foi bloquear o número da Isabela no aplicativo e no WhatsApp. Ainda assim, fiquei inquieto. Liguei todas as luzes do meu apartamento, travei portas e janelas e passei horas pensando no que poderia ter dado errado. O perfil dela era tão perfeito, mas algo não encaixava. Tentei dormir, mas não consegui. As imagens da van preta e do cara me encarando ficavam rodando na minha cabeça. Então, resolvi fazer uma coisa que eu deveria ter feito antes: pesquisar sobre golpes e casos de sequestros ligados a aplicativos de namoro. Foi um choque. Havia dezenas de relatos de pessoas que foram atraídas para lugares suspeitos e acabaram sequestradas ou roubadas. A semelhança com o que eu vivi era assustadora. No dia seguinte, ainda com aquele sentimento pesado no peito, decidi voltar ao local. Mas dessa vez, eu não iria sozinho. Chamei um amigo, Felipe, para ir comigo. Ele achou que eu estava exagerando, mas quando contei tudo nos mínimos detalhes, ele aceitou me acompanhar.
Quando chegamos à rua, tudo parecia ainda mais estranho à luz do dia. Era um bairro simples, com poucas casas e quase ninguém na rua. Batemos na porta da casa do endereço que Isabela tinha enviado. Depois de algumas batidas, uma senhora idosa abriu a porta. Ela parecia confusa ao nos ver e perguntou o que queríamos. Expliquei que estava ali porque tinha combinado de encontrar uma pessoa que disse morar naquele endereço. A senhora balançou a cabeça, rindo de nervoso. Meu filho, eu moro sozinha aqui faz 15 anos. Não tem ninguém chamado Isabela aqui. Você deve ter sido enganado. Aquilo foi como um soco no estômago. A ficha caiu de vez. Fui atraído para uma armadilha, mas felizmente minha intuição tinha me salvado de algo muito pior. Depois de sair daquela casa, eu e Felipe paramos em um café para digerir tudo. Ele estava mais abalado do que parecia querer admitir. Cara, você escapou de uma roubada. Isso podia ter terminado muito mal, disse ele, olhando sério para mim. Eu sabia disso. Aquele sentimento de vulnerabilidade me esmagava. Decidi abrir o aplicativo de namoro mais uma vez. Mas, como já esperava, o perfil da Isabela tinha sumido. Não existia mais nenhuma evidência dela. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Foi então que resolvi pesquisar mais profundamente. Vasculhei grupos em redes sociais e fóruns online até encontrar relatos assustadoramente parecidos com o meu. Uma pessoa descreveu uma experiência quase idêntica. Um perfil atraente, conversa envolvente, mudança de planos no último minuto e, no final, uma tentativa de atraí-lo para um local isolado. A diferença? Ele não teve a mesma sorte. Nos comentários, descobri que a vítima foi encontrada dias depois, machucada, sem documentos e sem dinheiro, abandonada em uma rodovia. Meu estômago revirou. A ideia de que eu poderia ter sido aquela pessoa me deixou sem chão. Liguei para a polícia e contei tudo, cada detalhe. Os oficiais que me atenderam não pareceram surpresos. Isso acontece mais do que você imagina. Quadrilhas usam esses aplicativos para atrair vítimas. Você fez bem em ouvir sua intuição e sair de lá, disse um dos policiais. Depois de registrar o boletim de ocorrência, voltei para casa. Não me sentia seguro, mesmo estando no meu próprio espaço. Passei os dias seguintes pensando no quanto confiei em alguém que eu nem conhecia. A sensação de vulnerabilidade era insuportável. Nos dias seguintes, a paranoia virou minha companhia constante. Cada notificação no celular me fazia pular. Cada barulho na rua parecia suspeito. Não era só medo. Era a sensação de que alguém estava me observando, esperando um deslize. Era como se o perigo ainda estivesse por perto, mesmo com a Isabela, ou quem quer que fosse, fora da minha vida. Eu precisava de respostas, mas sabia que elas não viriam tão fácil. Decidi me aprofundar no que estava acontecendo. Voltei à delegacia para conversar mais detalhadamente com os policiais que cuidavam do meu caso. Dessa vez, levei todas as informações que consegui reunir. Prints das conversas, o endereço enviado e até as pesquisas que fiz sobre golpes parecidos. Um investigador mais experiente, que parecia entender a gravidade do que eu vivi, me chamou para conversar em particular. Ele explicou algo que me deixou ainda mais inquieto. Esses perfis são criados por grupos organizados, Gabriel. Eles observam você nas redes sociais, aprendem sobre seus interesses e criam um personagem perfeito. Tudo isso para fazer você baixar a guarda e confiar neles. É assustador, mas é assim que eles funcionam. E, infelizmente, muitos não têm sua sorte. Sorte. Essa palavra martelava na minha cabeça. Eu não tinha sido esperto ou preparado. Apenas tive um lampejo de intuição que me salvou. Mas quantas pessoas não tiveram o mesmo instinto? Quantas caíram na armadilha? O policial me incentivou a compartilhar minha história publicamente. Disse que isso poderia ajudar outras pessoas a ficarem alertas. No começo, eu hesitei. Quem iria acreditar em mim?
Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que, se minha experiência pudesse evitar que alguém passasse por isso, então valia a pena. Decidi gravar um vídeo e postar nas redes sociais. Não foi fácil. Reviver tudo, colocar minha vulnerabilidade à mostra, foi como abrir uma ferida que ainda não tinha cicatrizado. Contei cada detalhe, desde o momento em que dei match com Isabela até o instante em que saí correndo daquela rua escura. Fiz questão de reforçar que as pessoas não devem ignorar sinais de alerta e, acima de tudo, que precisam confiar na própria intuição. A resposta foi avassaladora. Em poucas horas, o vídeo teve centenas de comentários. Pessoas compartilhando histórias parecidas, algumas que terminaram bem, outras nem tanto. Um deles me marcou profundamente. Obrigado por compartilhar, Gabriel. Eu passei por algo semelhante, mas não percebi os sinais a tempo. Hoje vivo com as cicatrizes físicas e emocionais do que aconteceu. Sua história pode salvar vidas. Aquilo me atingiu como um soco. De alguma forma, minha experiência, por mais assustadora que fosse, tinha um propósito. Não era só sobre mim. Era sobre todo mundo que, em busca de companhia ou de um relacionamento, poderia cair em uma armadilha como essa. Nos dias seguintes, comecei a me reerguer. A paranoia ainda estava lá, mas, com o tempo, comecei a transformá-la em cautela. Fui mais seletivo nas redes sociais, protegi melhor minhas informações pessoais e, principalmente, me comprometi a nunca mais ignorar minha intuição. Hoje, ao contar essa história, não é só para desabafar, é um aviso. Encontros por aplicativos podem ser perigosos. Nem todo mundo é quem diz ser, e às vezes o que parece um conto de fadas pode ser a pior armadilha da sua vida. Se você está ouvindo isso agora, lembre-se, sua segurança vale mais que qualquer expectativa de um encontro perfeito. E nunca ignore os sinais. Foi isso que me salvou e pode salvar você também. Fala, pessoal, meu nome é Gabriel, sou um cara normal, 27 anos, de São Paulo. Gosto de música, séries e até essa história acontecer, achava que sabia cuidar da minha vida. Mas hoje vou contar para vocês como um simples encontro marcado por um aplicativo virou o dia mais aterrorizante da minha vida. E olha, até agora, não sei como estou aqui para contar isso. Tudo começou uns meses atrás, quando resolvi baixar um desses aplicativos de namoro. Estava solteiro há um tempo e, para ser honesto, a solidão estava batendo. Depois de alguns matches sem graça, apareceu a Rafaela. Morena, sorriso lindo, parecia saída de uma capa de revista. Melhor ainda, ela me disse que tinha sido minha colega de escola. Cara, eu fiquei surpreso porque sinceramente não lembrava dela. Mas ela era tão simpática e confiante que nem questionei. A conversa fluiu muito bem, daquele jeito que parece que você conhece a pessoa há anos. A gente trocou mensagens por semanas e, claro, a ideia de um encontro apareceu. Só que ela escolheu um lugar meio estranho. Um estacionamento vazio perto de uma boate. A explicação dela? Queria privacidade, estava com vergonha de encontrar alguém conhecido. Soou estranho, mas na hora eu pensei, por que não? E foi assim que começou. Cheguei no lugar na hora combinada. Era um estacionamento grande, mas parecia abandonado, com algumas lâmpadas piscando e carros espalhados. A primeira coisa que pensei foi: isso não parece o cenário de um encontro romântico. Mas me convenci de que estava sendo paranoico. Mandei mensagem para Rafaela e ela disse que já estava lá. Olhei ao redor, mas não consegui ver ninguém que combinasse com as fotos dela. Comecei a andar procurando e foi quando vi um carro estacionado mais ao fundo. O carro não tinha nada a ver com o que ela postava no Instagram. Era um modelo bem antigo, todo enferrujado. Algo ali me deixou desconfortável. Tentei ligar para ela, mas só dava caixa postal. Meu coração começou a acelerar. Enquanto caminhava de volta para o meu carro,
percebi os faróis de outro veículo acendendo. Ele começou a se mover, devagar, na minha direção. O que antes era um simples encontro, agora parecia algo muito errado. Foi ali que comecei a entender que tinha entrado numa roubada. Os faróis do carro estavam me cegando, mas eu conseguia sentir que ele estava me seguindo. Acelerei o passo, tentando manter a calma, mas meu corpo já estava em alerta total. Quando entrei no meu carro, tranquei as portas e liguei o motor. O outro carro parou a poucos metros de mim, os faróis ainda altos. Respirei fundo e saí devagar, tentando parecer indiferente, mas assim que cheguei na saída do estacionamento, o carro começou a me seguir. Ele ficava colado, piscando os faróis, como se quisesse que eu parasse. O medo já tinha tomado conta. Pensei em ir direto para casa, mas percebi que seria muito arriscado. Então comecei a fazer curvas aleatórias, tentando despistá-lo. Depois de um tempo, consegui entrar numa avenida movimentada e o perdi de vista. Fui direto para um posto de gasolina e parei ali, tentando recuperar o fôlego. Enquanto isso, mandei mensagem para Rafaela. Que porra tá acontecendo? Quem você é de verdade? A resposta não veio dela, mas de um outro perfil, que me mandou a seguinte mensagem: você entrou no jogo. Agora é tarde demais. Minha cabeça estava um caos. Quem eram essas pessoas? O que elas queriam comigo? Decidi voltar para casa, mas quando cheguei, percebi que tinha um carro estacionado na rua com os faróis apagados. Aquela sensação de estar sendo vigiado voltou. Tentei agir normalmente, mas cada movimento parecia calculado. Naquela noite, recebi outra mensagem. Acha que pode fugir? Sabemos onde você mora. Foi quando percebi que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Eu tinha caído numa armadilha e agora minha vida estava em perigo. No dia seguinte, fui até a delegacia e contei tudo. O policial que me atendeu disse que esses golpes eram comuns. Eles atraem as vítimas para lugares isolados e depois usam a chantagem ou até violência para conseguir o que querem. Meu caso era diferente porque eu consegui escapar, mas ele me alertou que ainda não estava seguro. A quadrilha podia tentar de novo. Depois da conversa com a polícia, achei que as coisas iam melhorar. Desativei minhas redes sociais, apaguei o aplicativo e tentei seguir a vida. Mas o pesadelo estava longe de acabar. Uns dias depois, percebi que o mesmo carro ainda estava rondando minha casa. Sempre à noite, sempre no mesmo horário. Uma noite, enquanto voltava do trabalho, vi o carro atrás de mim. Dessa vez, não tentei despistar. Liguei para o 190 enquanto dirigia e expliquei a situação. O atendente me orientou a seguir para a delegacia mais próxima. Fiz exatamente isso. Quando cheguei lá, o carro desapareceu. Os policiais disseram que iam patrulhar a área, mas eu sabia que precisava de mais. Cheguei em casa e instalei câmeras. Cada barulho na rua fazia meu coração disparar. A sensação de estar sendo caçado era constante. Eu não estava mais vivendo, estava apenas tentando sobreviver. Naquela mesma semana, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Última chance. Faça o que mandarmos ou pague o preço. Não respondi. Mostrei para a polícia que usou isso para rastrear os suspeitos. Algumas noites depois recebi a notícia. A quadrilha tinha sido identificada. Eles estavam envolvidos em diversos crimes, incluindo sequestros e até assassinatos. Um dos criminosos foi preso e confessou que eu tinha sido escolhido por acaso. Eles me monitoraram pelas redes sociais e me enganaram com o perfil falso da Rafaela. A ideia era me atrair para um local onde poderiam me roubar e, se eu resistisse, me sequestrar. Eu tive sorte. Sorte de perceber o perigo a tempo. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto fui imprudente. Achei que estava no controle, mas na verdade estava vulnerável o tempo todo. O que mais me assusta é saber que isso pode acontecer com qualquer um. É só um deslize, uma decisão errada,
e sua vida vira de cabeça para baixo. Eu nunca vou esquecer o que vivi. Toda vez que abro um aplicativo ou penso em confiar em alguém que não conheço, lembro do quão perto estive de perder tudo. Se tem uma coisa que aprendi, é que a gente precisa estar sempre alerta. A internet é cheia de armadilhas e nem todo sorriso bonito é o que parece. Essa foi minha história. Espero que ela sirva como um alerta. E para quem está me ouvindo agora, fica o recado. Confiem no instinto de vocês. Se algo parecer errado, é porque provavelmente está errado. Obrigado por ouvir e cuidem-se. Nunca imaginei que contar essa história pudesse ajudar alguém, mas acho que é o certo a se fazer. Meu nome é Renato, tenho 27 anos e até hoje, cada vez que penso no que aconteceu naquela noite, sinto um arrepio que corre pela espinha. Era para ser um encontro casual, só isso, mas virou um pesadelo. Tudo começou quando, por insistência de amigos, decidi baixar um aplicativo de namoro. Sou um cara reservado, prefiro uma boa série ou um jogo online a baladas. Mas se sabe como é? Eles disseram que eu precisava viver mais. Foi assim que acabei conhecendo Lívia e Carolina, duas garotas que, de cara, pareceram gente boa. O papo era leve, engraçado, e elas me disseram que acharam meu perfil fofo. Convenhamos, quem não ficaria animado? Depois de algumas mensagens, surgiu a ideia do encontro. Elas sugeriram que fosse naquela mesma noite, no Parque da Trilha do Cedro, perto de uma estátua antiga. É tranquilo, ninguém vai nos incomodar lá, disseram. Admito que estranhei. Quem sugere um parque deserto à noite? Mas elas explicaram que os pais estavam em casa e não poderiam sair para um lugar movimentado. Tentei pegar os números delas, mas veio a desculpa clássica. Vamos construir confiança primeiro. Achei esquisito, mas resolvi ignorar. Em casa, enquanto me arrumava, aquela sensação de que algo não batia começou a crescer. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o meu amigo Diego. Vou encontrar duas garotas hoje. Tô animado, mas meio nervoso. Vou te contar depois como foi. Ele mandou um emoji rindo e ficou por isso. Eu deveria ter contado o lugar exato, mas achei que ia parecer paranoico. Cheguei ao parque às 22h10, como combinado. Era tudo tão escuro e silencioso que dava para ouvir meu coração bater. O banco perto da estátua estava vazio. Mandei uma mensagem. Cheguei. Vocês estão onde? Nada. O vento mexia as árvores e o som de folhas secas quebrando parecia mais alto do que deveria ser. Algo estava errado, mas eu ainda não sabia o quanto. Esperei uns 5 minutos, mas parecia uma eternidade. O parque era muito mais assustador do que eu imaginava. A cada som que ouvia, meu corpo ficava mais tenso. Eu tentava me convencer de que elas só estavam atrasadas. Vai ver, é normal chegar tarde, né? Pensei, mas a dúvida só crescia. Peguei a lanterna do celular e comecei a explorar. O lugar era ainda mais isolado do que parecia. As árvores ao redor formavam sombras esquisitas e a luz fraca do celular mal iluminava o chão. O que mais me incomodava era o silêncio, quebrado de vez em quando por galhos estalando. Era como se tivesse alguém ali, mas eu não conseguia ver. Mandei outra mensagem. Oi, tô aqui. Vocês estão vindo? Nada. Foi aí que ouvi um barulho mais alto, como se alguém tivesse pisado num galho. Virei a lanterna na direção do som, mas só vi as árvores. Meu coração disparou. Calma, Renato. Deve ser só um bicho. Tentei me convencer disso, mas a sensação de que estava sendo observado ficou mais forte. Então, vi algo. Não era coisa da minha cabeça. Uma sombra se mexeu entre as árvores, rápido demais para ser o vento. Meu corpo inteiro congelou por um instante. Quando a lanterna passou pelo lugar de novo, não havia nada. Foi aí que percebi que precisava sair dali. Aquele encontro não fazia mais sentido. Eu estava dando meia volta para ir embora quando ouvi passos. Dessa vez não eram leves como antes. Alguém estava correndo na minha direção.
Levantei a lanterna e vi um homem saindo das árvores. Ele segurava um bastão e o jeito como andava deixava claro que não estava ali para conversar. Sem pensar duas vezes, comecei a correr. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Apaguei o flash do celular para não ser um alvo fácil e segui pela trilha, tentando lembrar o caminho de volta. Mas tudo parecia igual. Árvores, folhas, escuridão. Ouvi os passos dele ficando mais rápidos, cada vez mais perto. A adrenalina me manteve em movimento. No meio da corrida, tropecei em uma raiz e caí de cara no chão. A dor no joelho foi insuportável, mas eu não podia parar. Levantei e continuei correndo, mesmo sentindo o sangue escorrer pela perna. O som dos passos atrás de mim diminuiu, mas eu sabia que ele ainda estava lá. A luz fraca do estacionamento apareceu à distância e aquilo foi como um farol de esperança. Quando cheguei perto, vi algo que me fez gelar. Um outro homem estava encostado num carro, mexendo no celular. Ele parecia estar esperando alguém, mas não era um encontro romântico. Era uma emboscada. Me escondi atrás de uma árvore e tentei pensar no que fazer. Eles estavam trabalhando juntos. Esperei por minutos, que pareceram horas, até que o homem próximo ao carro se distraiu. Aproveitei a chance e corri o mais rápido que pude. Entrei no meu carro, tranquei as portas e saí dali, cantando pneu. Quando olhei pelo retrovisor, vi os dois homens saindo das árvores. Meu coração ainda batia como um tambor quando cheguei em casa. De volta ao meu apartamento, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. Diego me ligou, preocupado porque eu não tinha respondido. Contei tudo, cada detalhe, e ele ficou chocado. Cara, isso foi uma armadilha. Você deu sorte de ter escapado. Ele insistiu que eu fosse à delegacia no dia seguinte. Fiz o boletim de ocorrência e denunciei o perfil das garotas no aplicativo. O mais estranho foi que o perfil delas desapareceu como se nunca tivesse existido. Pesquisei na internet e descobri que golpes parecidos já tinham acontecido na região. Algumas vítimas não tiveram a mesma sorte que eu. Hoje, penso muito no que poderia ter acontecido. Aqueles caras estavam prontos para algo muito pior. Talvez um roubo, talvez algo mais violento. Só sei que saí vivo por pouco. Desde então, nunca mais usei aplicativos de namoro e sempre aviso a alguém onde vou estar. Essa experiência me mostrou que a confiança cega pode ser perigosa. Se você estiver ouvindo isso, espero que minha história sirva de alerta. Não ignore os sinais de que algo não está certo. E, principalmente, nunca aceite encontrar alguém em um lugar isolado. Essa decisão pode salvar sua vida. Sabe aquele momento em que você está entediado, deslizando no Tinder mais por hábito do que por real interesse? Era uma noite dessas. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, jogado minha mochila no sofá e ligado a TV só para fazer barulho de fundo. Foi aí que apareceu Camila. O rosto dela me parecia familiar, mas foi só quando li o nome que liguei os pontos. Era uma garota da minha escola, lá do ensino médio. Na época, eu nunca falei muito com ela. Camila era daquele tipo popular que andava com gente descolada. Eu era o oposto. Nerd, tímido e com zero chances com alguém como ela. Mas agora, anos depois, ela estava ali. E para minha surpresa, deu match. Minha ansiedade foi pro teto, mas mandei um oi casual, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A resposta dela veio rápido. Oi, Rafael, é você mesmo da escola? Achei que te reconheci. A conversa foi fluindo fácil. Ela até mencionou professores e eventos que só quem realmente tivesse estudado comigo saberia. Isso me fez baixar a guarda. Ela parecia lembrar de coisas que eu mesmo tinha esquecido. Depois de 2 dias de mensagens, Camila sugeriu que a gente se encontrasse. Tô morando em Santo André agora. Tem um estacionamento tranquilo atrás do Shopping Boulevard, onde costumo ir com os amigos. Que tal a gente se encontrar lá? Eu hesitei. O lugar parecia estranho para um primeiro encontro, mas ela garantiu que era seguro. Confia em mim,
Você vai gostar, disse ela com um emoji de piscadinha. Decidi topar. Marquei o encontro para sexta à noite, imaginando que seria algo casual e divertido. Não fazia ideia do que me esperava. Cheguei no estacionamento uns 10 minutos antes do combinado. O lugar era estranho. Tinha pouquíssimos carros estacionados e a iluminação era precária. Mas ainda assim, tentei manter a calma. Dei uma volta no carro antes de estacionar e parei num ponto onde eu podia sair rápido se precisasse. Camila mandou mensagem logo depois. Vou demorar um pouquinho, tô com uns amigos, mas já tô indo. Aquilo me deixou desconfortável. Se ela sabia que ia atrasar, por que marcar tão cedo? Mas ok, resolvi esperar. Liguei o rádio e fiquei ali, olhando o WhatsApp para passar o tempo. Depois de 20 minutos, um carro pequeno passou devagar. Um Fiat Argo branco. Ele estacionou a uns 5 metros de mim. Achei que podia ser ela, mas Camila não mencionou nada. Só depois veio a mensagem. Tô vendo você, bonito carro. Aquilo me fez gelar. Olhei para todos os lados, mas não via ninguém. Comecei a sentir que algo estava fora do normal. Respondi. Você tá no Argo branco? Ela demorou alguns minutos para responder. Sim, tô aqui dentro, tá frio, não quero sair. Opa, tava calor e a desculpa parecia esfarrapada. Algo não fazia sentido. Meu instinto começou a gritar. Eu precisava sair dali. Quando mandei mensagem dizendo que ia embora, o carro ligou os faróis e começou a me seguir. Meu coração disparou na hora. Liguei o carro e tentei sair calmamente, como se nada estivesse acontecendo. Mas quando virei a primeira esquina, o Argo acelerou e colou atrás de mim. Ele buzinava e piscava os faróis como se quisesse me forçar a parar. O que estava acontecendo? Acelerei, tentando me manter na avenida principal, onde tinha mais movimento. Só que o carro continuava atrás, jogando para cima de mim e tentando me fechar. Meus pensamentos estavam a mil. É só uma brincadeira idiota? Será que é gente querendo roubar o carro? Ou é pior? Peguei a rodovia Anchieta na esperança de despistar. Foi aí que o desespero bateu de vez. O Argo acelerava mais, emparelhava comigo e jogava para cima, como se quisesse me tirar da pista. Liguei o 190 enquanto dirigia com a voz trêmula. Tem um carro me perseguindo na rodovia. Estão tentando me forçar a parar. Preciso de ajuda. A atendente pediu calma e sugeriu que eu dirigisse até um posto policial. Mas como eu ia manter a calma? Meu tanque já estava quase na reserva e parecia que o outro motorista sabia disso. Era como se ele quisesse me encurralar. Depois de uns 15 minutos de pura tensão, consegui pegar um retorno e entrar numa rua com mais movimento. O Argo fez uma última tentativa de me fechar, mas desistiu quando viu que eu não ia parar. Ele sumiu na outra direção e eu finalmente consegui respirar. Quando cheguei em casa, minhas mãos ainda tremiam. Peguei o celular e mandei mensagem para Camila pelo Instagram. Oi, você marcou um encontro comigo hoje? A resposta dela veio quase na hora. O quê? Do que você está falando? Eu nem uso Tinder. Meu estômago afundou. Percebi na hora que alguém estava usando as fotos dela para criar um perfil falso. Mas por quê? Para me roubar, para me machucar. A verdade é que nunca vou saber. Passei os dias seguintes pensando no que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado mais tempo lá. Ou, pior, saído do carro. Falei com amigos, compartilhei a história nas redes e até fiz um boletim de ocorrência. Queria alertar outras pessoas sobre o perigo de encontros online. Ainda hoje, quando passo perto daquele shopping ou vejo um Fiat Argo na rua, sinto um frio na espinha. Mas aprendi algo importante. Confiar no meu instinto me salvou. Às vezes, a sensação de que algo está errado é o único sinal que a gente precisa para sair de uma situação perigosa. Essa experiência me marcou, mas também me tornou mais cauteloso. E se você está lendo isso, só quero dizer, nunca ignore seus instintos e, principalmente, nunca aceite um encontro em um lugar isolado.
porque às vezes o perigo está mais perto do que você imagina. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Foi o tipo de experiência que você acha que só acontece em filme ou notícia de TV. Mas infelizmente aconteceu comigo. Tudo começou de forma inocente, como uma tentativa de superar um término. Baixei aquele aplicativo de namoro que todo mundo usa, sabe? A ideia era conhecer gente nova, dar umas risadas, nada demais. Depois de alguns matches que não deram em nada, apareceu o perfil de uma mulher chamada Ana Paula. A foto dela me chamou a atenção na hora. Sorriso marcante, cabelo castanho ondulado, olhar misterioso. Era o tipo de pessoa que te faz apertar o botão de match, sem nem pensar. Quando percebi que ela também tinha gostado do meu perfil, senti aquele friozinho na barriga. A gente começou a conversar e ela parecia incrível, inteligente, divertida e sabia exatamente o que dizer para me prender. Em poucos dias já estava completamente envolvido. Então ela sugeriu: vamos nos encontrar no Neon Club. É uma boate muito boa aqui na cidade. Você vai adorar. Aceitei na hora. Confesso que senti um desconforto estranho, mas ignorei. Talvez fosse só ansiedade, pensei. Na noite marcada, cheguei no lugar. Era lotado, cheio de luzes piscando e uma música eletrônica que fazia o chão vibrar. Quando vi Ana Paula, percebi que ela era ainda mais bonita do que nas fotos. Ela sorriu, me deu um abraço apertado e me puxou direto para o bar. Vamos tomar uns drinks e curtir, disse com uma confiança que me desarmou. A conversa fluiu no começo, mas logo começou a tomar um rumo estranho. Ela fazia perguntas meio invasivas. Você conversa com muitas pessoas no aplicativo? Alguma dessas pessoas foi mais interessante que eu? Eu ri, achando que era só brincadeira. Depois de alguns drinks, ela sugeriu: vamos para minha casa, aqui tá muito barulhento. E mais uma vez, ignorei aquele desconforto que continuava me cutucando. Relaxa, Rafael, vai ser divertido, pensei, tentando convencer a mim mesmo. Chegando no apartamento dela, tudo parecia perfeito demais. O lugar era pequeno, mas bem decorado, com velas na mesa e uma música ambiente tranquila. Tinha cheiro de lavanda no ar. Ela me serviu uma taça de vinho e começamos a conversar de novo. Só que dessa vez, o tom era diferente. Ana Paula parecia mais intensa, os olhos fixos em mim, como se estivesse me estudando. Ela perguntou sobre minha vida, mas quando respondia, parecia que não ouvia de verdade. Em vez disso, cortava minhas respostas com mais perguntas sobre o aplicativo. Quantas vezes você deu match essa semana? Alguma dessas pessoas está te esperando agora? A cada pergunta eu ficava mais desconfortável, mas tentava não demonstrar porque, sei lá, quem quer estragar a noite assim, né? Quando vi, ela já tinha pego meu celular sem pedir. Deixa eu ver com quem você está falando, disse com um sorriso que não parecia mais tão simpático. Tentei pegar o celular de volta, mas ela segurou firme e começou a vasculhar. Quem é essa pessoa que te mandou mensagem? Ah, então tem outras, né? Disse com a voz aumentando. A situação começou a sair do controle. Eu me levantei, tentando manter a calma. Ana, isso não faz sentido. Me dá o celular e vamos conversar como adultos, falei, tentando soar firme. Ela riu. Não era uma risada normal. Era quase nervosa, como se estivesse no limite. Foi aí que ela foi até a cozinha e voltou com uma faca na mão. Você acha que vai me enganar, Rafael? Que vai sair daqui como se nada tivesse acontecido? Disse, apontando a faca para mim. Meu coração disparou. A adrenalina tomou conta do meu corpo. E eu só pensava em uma coisa: sair dali vivo. Enquanto ela falava, eu ficava de olho em cada movimento dela. A faca brilhava sob a luz fraca das velas. E tudo o que eu pensava era: não posso dar um motivo para ela me atacar. Tentei manter a voz calma. Ana, não precisa disso. A gente pode resolver isso numa boa. Eu só vou embora.
e você nunca mais vai me ver. Ela balançou a cabeça, rindo de novo. Vai embora? Você acha que pode me usar e me descartar como os outros? Os olhos dela estavam cheios de raiva, mas também de dor. Era como se ela tivesse acumulado anos de mágoa e estivesse despejando tudo ali, em mim. Quando ela se virou para colocar o celular na mesa, vi minha chance. Pulei da cadeira e corri em direção à porta. Ouvi ela gritar atrás de mim, mas não olhei para trás. Consegui destrancar a porta e sair correndo pelo corredor do prédio, os gritos dela ecoando no ar. Volta aqui, Rafael, você não vai escapar. Desci as escadas quase tropeçando, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Cheguei no térreo e bati na porta de um dos apartamentos. Uma senhora idosa abriu com os olhos arregalados. Por favor, me ajuda, chama a polícia. Consegui dizer, sem ar. Ela me puxou para dentro e trancou a porta. O tempo que esperei a polícia chegar pareceu uma eternidade. Eu ouvia passos no corredor, mas não sabia se era Ana ou algum vizinho curioso. Quando os policiais chegaram, contei tudo. Eles subiram até o apartamento dela, mas ela já tinha ido embora. Só encontraram o lugar bagunçado e a faca largada na pia. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu passei semanas sem conseguir dormir direito. Tinha pesadelos com ela me perseguindo ou acordava achando que ela estava na minha porta. A polícia nunca conseguiu encontrá-la e isso só aumentava meu medo. Hoje, quando penso naquela noite, fico arrepiado. Foi por pouco que eu não virei notícia. Agora, quando alguém me fala sobre encontros por aplicativos, só digo uma coisa: cuidado. Nem todo sorriso bonito é o que parece. Essa experiência mudou quem eu sou. Não desejo isso para ninguém. Por isso, estou contando a minha história. Se isso fizer pelo menos uma pessoa pensar 2 vezes antes de entrar numa situação perigosa, já valeu a pena. Oi, gente. Meu nome é Larissa, mas podem me chamar de Lari. Tenho 22 anos, sou estudante de psicologia aqui em São Paulo e, como a maioria de vocês, estou tentando sobreviver a essa vida louca. Sabe aquela fase em que você está sempre contando as moedinhas, mas sonhando alto? Pois é, essa sou eu. Hoje vou compartilhar uma história que quase me custou muito mais do que eu poderia imaginar. Era uma terça-feira qualquer, dessas que parecem durar uma eternidade. Eu e minha melhor amiga Bruna estávamos no meu apartamento, jogadas no sofá e rindo de perfis bizarros em um aplicativo de namoro. A gente fazia isso para passar o tempo, sabe? Mas naquele dia apareceu algo diferente. Um perfil oferecia dinheiro para quem topasse umas tarefas inusitadas. E a tarefa da vez, chutar o cara na virilha. Sim, você ouviu direito. Ele dizia que era para um vídeo de pegadinhas para o YouTube. A gente riu tanto que quase caí do sofá. Mas quando vi o valor que ele oferecia, fiquei séria. Era dinheiro suficiente para pagar umas contas atrasadas e ainda sobrar para uma pizza. Lari, você não vai responder esse cara, né? Bruna perguntou, franzindo a testa. Mas, gente, eu estava curiosa. Respondi só para ver onde isso ia dar. O cara se apresentou como Marcos e parecia normal. Ou pelo menos tão normal quanto alguém que paga por isso poderia ser. Ele explicou que seria rápido, seguro e o pagamento seria feito na hora. Marcamos um encontro numa boate famosa aqui em São Paulo, chamada Refúgio Urbano. Se for golpe, pelo menos vai ter muita gente por perto, pensei. Chegou o dia e Bruna insistiu em ir comigo. Ela sempre foi mais desconfiada que eu. A boate estava cheia e eu comecei a relaxar. Mas então recebi uma mensagem do Marcos dizendo que o local tinha mudado. Agora, ele queria que a gente fosse até uma casa na periferia, com um galpão nos fundos. Foi aí que a coisa começou a ficar estranha. Bruna ficou furiosa. Lari, você tá louca? Isso é cilada.
Mas na minha cabeça, eu já estava tão perto de resolver meu problema financeiro que ignorei o alarme soando na minha cabeça. Convenci ela a ir comigo, prometendo que se algo parecesse errado, a gente sairia na hora. Chamamos um carro e seguimos para o endereço. Quando chegamos, meu coração gelou. A casa era simples, mas o galpão nos fundos parecia saído de um filme de terror. As luzes estavam fracas e o portão de entrada rangeu quando abrimos. Tinha um silêncio estranho, quebrado só pelos latidos de uns cachorros ao longe. Marcos apareceu na porta, nervoso e com um sorriso que não parecia nada amigável. "Vocês chegaram? Vem, tá tudo pronto", ele disse. Bruna me olhou com aquela cara de "eu te avisei", mas eu, teimosa, entrei. Mal sabia eu que aquela era a pior decisão da minha vida. Assim que entramos no galpão, a sensação de arrependimento me bateu como um soco no estômago. O lugar era escuro, com lâmpadas piscando e cheiro de mofo. Havia caixas espalhadas, algumas ferramentas no chão e o ambiente parecia improvisado, quase como se tivessem montado aquilo às pressas. Bruna estava inquieta, segurando meu braço com tanta força que deixou marcas. Eu tentava manter a calma, mas tudo parecia cada vez mais errado. Marcos fechou a porta atrás de nós. "Isso aqui é para garantir privacidade. Não queremos que ninguém interrompa a gravação, né?" Ele disse, rindo nervosamente. Bruna sussurrou: "Lari, isso está muito estranho. Vamos embora agora." Eu também queria sair, mas ainda não sabia como. Tentei agir normal. "Onde está a câmera? A gente começa quando?" Perguntei, tentando parecer firme. Ele apontou para um canto onde tinha algo coberto por um pano. "Tá ali. Só preciso ajustar algumas coisas. Enquanto isso, quero mostrar uma ideia nova." Ele abriu uma caixa próxima e tirou correntes e fita adesiva. Meu coração começou a disparar. Bruna recuou instintivamente. "Para que isso, Marcos?" Perguntei, tentando não demonstrar o medo que começava a tomar conta. Ele sorriu. "Ah, é só para um efeito visual. Vai ficar mais realista, sabe? O público adora esses detalhes." Nesse momento percebi que a coisa tinha saído completamente do controle. Marcos começou a andar de um lado para o outro, visivelmente agitado. Enquanto isso, outro homem entrou no galpão. Ele era maior, mais forte e tinha uma expressão sombria que me deu arrepios. Eles começaram a cochichar entre si e eu não conseguia ouvir direito. "Larissa, a gente precisa sair daqui", Bruna disse baixinho, quase chorando. Tentei manter a calma, mas o desespero começou a tomar conta. Olhei ao redor e percebi uma chave pequena no bolso da minha jaqueta. Era a chave da tranca da minha bicicleta. Não fazia ideia se serviria para alguma coisa, mas era minha única esperança. "Bruna, segue meu plano. Faz barulho, distrai eles. Eu vou tentar abrir a porta." Bruna hesitou, mas assentiu. Quando os dois homens começaram a se aproximar, ela empurrou uma das caixas no chão, fazendo um estrondo que ecoou pelo galpão. Aproveitei a distração e fui até a porta, minhas mãos tremendo enquanto tentava encaixar a chave. Por sorte, ela serviu. "Ei, o que vocês estão fazendo?" Marcos gritou. Bruna jogou outra caixa em cima dele e foi o tempo que eu precisava para abrir a porta. "Corre!" gritei, puxando Bruna. Saímos em disparada pelo terreno, ouvindo os gritos dos dois homens logo atrás. A corrida pelo terreno parecia interminável. O galpão ficava nos fundos de uma propriedade grande, cheia de entulho, buracos e pedaços de ferro espalhados pelo chão. As luzes piscavam de longe e a única saída visível era um portão enorme, de ferro, trancado com um cadeado. Meu coração disparava a cada passo e os gritos dos dois homens atrás de nós soavam como um pesadelo. Bruna estava a alguns passos na minha frente, mas de repente ela parou bruscamente. "Lari, o portão está trancado!" ela gritou, olhando para trás. Quando cheguei perto, meu estômago afundou. Não tinha como passar por ali sem algo para cortar o cadeado. Tentei puxá-lo com força, mas era inútil.
Os dois homens estavam cada vez mais próximos. Um deles segurava uma barra de ferro, enquanto o outro gritava algo que eu não conseguia entender. Foi então que reparei em uma pilha de entulho encostada no muro ao lado do portão. "A gente pode escalar", falei, já subindo nos destroços. Bruna hesitou por um segundo, mas logo me seguiu. Cada movimento fazia o entulho ranger e ameaçava desabar, mas era nossa única saída. Meu joelho latejava por causa da queda de antes, mas eu ignorei a dor. Eu precisava continuar. Quando chegamos ao topo do muro, olhei para trás e vi Marcos nos encarando. Seu olhar não era de raiva, era frio, calculista, como se ele estivesse analisando o que faria em seguida. Aquilo me deu um arrepio que nunca vou esquecer. "Lari, anda logo!" Bruna gritou. Pulei para o outro lado, caindo na estrada de terra. Ela veio logo em seguida e, por sorte, um caminhão se aproximava. Corremos para o meio da estrada, acenando desesperadas. O motorista freou bruscamente, quase nos atropelando. Era um senhor, claramente assustado com a nossa situação. "Pelo amor de Deus, moço, ajuda a gente! Tem dois caras atrás de nós!" Bruna implorou. Ele não pensou duas vezes. Subimos na carroceria e ele acelerou. Enquanto o caminhão se distanciava, olhei para trás e vi os dois homens ainda parados no muro. Eles não disseram nada, só ficaram nos observando. Aquele olhar me perseguiu por dias, como uma ameaça silenciosa de que aquilo ainda não tinha acabado. Já na delegacia, contamos tudo para a polícia. Mostramos as mensagens que trocamos com Marcos e o endereço do galpão. Eles disseram que iam investigar, mas, sem provas concretas de um crime, não tinham como fazer muito. Foi frustrante, mas naquele momento, só o fato de estarmos vivas já era suficiente. De volta para casa, o alívio veio junto com o peso da culpa. Eu sabia que tinha colocado não só minha vida, mas também a de Bruna em risco por algo completamente irresponsável. Aquela experiência mudou tudo. Deletei os aplicativos de namoro, mudei meus hábitos e passei a ser muito mais cautelosa com as decisões que tomo. Hoje, quando conto essa história, é para alertar vocês. Nunca subestimem o que pode acontecer quando confiam em estranhos, principalmente na internet. O perigo está em lugares que a gente nem imagina, e eu tive muita sorte de sair viva. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir meu relato. Espero que ele te faça pensar duas vezes antes de entrar em situações como essa. E se puder, curte e se inscreve no canal. Histórias assim precisam ser contadas para que ninguém mais passe pelo que eu passei. Obrigada e fiquem seguros. Eu sempre fui otimista no amor, sabe? Aquela pessoa que acredita que todo mundo tem uma alma gêmea. Mas depois de terminar um namoro de quase 5 anos, a realidade me deu uma rasteira. Passei meses achando que nunca ia conseguir confiar em ninguém de novo. Minhas amigas até tentaram me animar, mas eu só revirava os olhos. Foi quando uma delas disse: "Isabela, o mundo mudou. Ninguém mais conhece gente no mercado ou na fila do banco. Agora é aplicativo de namoro. Se joga!" Baixei o Tinder com 0 expectativas. E confesso, no começo era só risada com os perfis sem noção. Mas entre um deslize e outro, apareceu o Henrique. A conversa com ele fluía de um jeito natural, como se a gente já se conhecesse. Ele era engraçado, inteligente e parecia tão real. Depois de algumas semanas trocando mensagens, ele me convidou para sair. Meu coração deu um salto. Escolhemos um restaurante no centro de São Paulo, um lugar aconchegante, com luz baixa e música tranquila. Quando o vi chegando, quase fiquei sem palavras. Ele era ainda mais bonito pessoalmente, com um sorriso caloroso e uma presença que fazia a gente esquecer do resto do mundo. Sentamos, pedimos vinho e a conversa fluiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas no meio do jantar, algo estranho aconteceu. O celular dele vibrou e ele atendeu rapidamente.
Não dava para ouvir o que a outra pessoa dizia, mas o rosto de Henrique mudou completamente. Ele ficou sério, quase assustado, e respondeu num tom seco: "Agora não posso falar." Desligou e tentou disfarçar, mas algo nele tinha mudado. Eu perguntei se estava tudo bem e ele sorriu, mas aquele sorriso não convenceu. Saímos do restaurante e começamos a caminhar. Foi quando ele parou de repente, respirou fundo e disse: "Preciso te contar uma coisa. Meu ex, Pedro, ele tem me perseguido." Aquilo me pegou de surpresa. Henrique explicou que o relacionamento deles tinha acabado há meses, mas Pedro não aceitava. Ele vinha ligando, aparecendo no trabalho, e agora Henrique sentia que estava sendo seguido. Enquanto ele falava, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se estivéssemos sendo observados. Olhei em volta, mas a rua estava vazia. Ainda assim, meu coração começou a bater mais rápido. Foi quando Henrique parou de falar e olhou fixamente para trás. Lá estava ele, um homem parado a alguns metros, com uma expressão que gelou meu sangue. Henrique sussurrou: "É ele." Pedro começou a caminhar na nossa direção, cada passo carregado de raiva. Ele gritou: "É isso, Henrique? Você achou que podia me trocar por essa garota?" Antes que eu pudesse reagir, Pedro puxou uma faca do bolso. Tudo aconteceu tão rápido. Henrique tentou segurá-lo, mas Pedro foi implacável. Ele o esfaqueou no abdômen e o sangue começou a manchar sua camisa. Meu grito ecoou pela rua, mas parecia que ninguém nos ouvia. Pedro se virou para mim com os olhos cheios de ódio. "Você acha que pode roubar ele de mim?" Sem pensar, comecei a correr, mas Pedro veio atrás de mim. Senti o corte da faca no meu braço enquanto ele me alcançava. Foi uma dor cortante, mas a adrenalina me fez continuar. Corri o mais rápido que pude, gritando por ajuda, até ver uma portaria de condomínio iluminada. Tremendo, bati no vidro da portaria como se minha vida dependesse disso. E dependia. O porteiro abriu a porta e me puxou para dentro. Entre soluços e sangue escorrendo, consegui explicar que alguém estava me perseguindo. "Chama a polícia, pelo amor de Deus!" Enquanto ele ligava, eu mal conseguia respirar. Fiquei olhando para a rua, esperando ver Pedro surgir a qualquer momento. O tempo parecia congelado até que ouvi o som das sirenes. Os policiais chegaram e eu desabei, tentando explicar onde Henrique estava. Eles partiram imediatamente, enquanto um paramédico cuidava do meu ferimento. Foi só quando eles voltaram com notícias que minha mente começou a processar o que tinha acontecido. Henrique estava vivo, mas gravemente ferido. Pedro tinha tentado fugir, mas foi capturado. Quando me chamaram para prestar depoimento, reviver tudo foi como abrir uma ferida que eu queria esquecer. Hoje, escrevendo isso, sinto que sou outra pessoa. Sobreviver àquela noite mudou tudo. Aprendi que o mundo pode ser cruel, mas também que a gente tem uma força que nem imagina até precisar dela. Henrique e eu nunca mais nos falamos. Ele sobreviveu, mas acho que o trauma foi grande demais para nós dois. Se tem uma coisa que quero deixar com você que está lendo isso, é um aviso. Confie nos seus instintos. O mundo online parece cheio de possibilidades, mas a gente nunca sabe quem realmente está do outro lado. Então, cuidado. E se algo parecer errado, corra. Eu corri, e foi isso que me salvou.